Queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Kleber Macedo e você está no programa Papo Reto. No programa de hoje falaremos sobre o tema do aborto. Em agosto de 2020, agora, o Brasil foi impactado com uma notícia terrível sobre uma menina de 10 anos de idade que estava grávida de um seu tio, pois ela havia sido estuprada pelo mesmo. Levantou-se uma polêmica ético-moral muito grande. Os pais, juntamente com o médico, decidiram então abortar aquele bebê. Segundo o médico, a criança de 10 anos, ela não tinha ainda o seu corpo formado, preparado para receber um bebê, uma gravidez, o que acarretaria perigo de vida ou de morte para aquela menina. No Brasil, as leis do nosso país permitem o aborto em 3 situações. Primeiro, no caso de incorrer risco para a mãe, risco de morte para a mãe. Em segundo lugar, quando a criança ela nasce anencefálica, sem cérebro. Ou em terceiro lugar, no caso de estupro. Algumas pessoas tentam defender o aborto até a 12ª semana de gestação, alegando que até lá aquela criança não tem ainda as conexões cerebrais e muito menos a consciência de vida. Para outras pessoas mais conservadoras, a vida tem início logo na concepção. É um tema ético, moral, de saúde muito grande, debatido no mundo todo, mas a pergunta é, como que o crente em Cristo, ele vê esse tema? Em primeiro lugar, devemos entender que a vida, ela tem início na concepção. Davi, no Salmo 139, fala poeticamente sobre o Deus que forma a sua vida e dá início a essa história desde o ventre materno. Lá no Salmo 139, verso 13, a Bíblia fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Davi entendia que Deus estava com ele antes mesmo dele sair da madre, mas na substância ainda informe. Em Lucas capítulo 1, quando Maria, mãe do Senhor Jesus, visita Isabel e ambas estão grávidas, a Bíblia fala que a diferença é de 5 meses, quando João Batista, no ventre, sente a presença de Jesus no ventre de Maria, ele estremece e Isabel se alegra com aquela presença e menciona isso. Ou seja, ali já estava uma vida e uma personalidade. A doutora em teologia Nancy Pearcey, no seu livro Love Your Body, fala sobre algumas tentativas relativistas de tentar separar o feto de um ser humano. E ela diz que algumas pessoas tentam dizer que enquanto o bebê está no ventre, ele é um ser vivo, um ser humano. Só depois que ele nasce é que ele se torna pessoa, tentando justificar esses movimentos, um aborto até mesmo no 9º mês de gravidez. O médico e professor de genética, um médico francês, que descobriu o problema da síndrome de Down, Jérôme Jean-Louis Marie Lejeune, ele escreveu o seguinte, que a vida, ela tem início na concepção. E ele diz, todo tipo de aborto é um atentado contra a vida. Portanto, amados irmãos, nós entendemos que a vida, ela tem início na concepção. A segunda lição que podemos entender e aprender pela palavra do Senhor é que o aborto é um assassinato. A Bíblia Sagrada nos fala em Êxodo 20, verso 13, no 6º mandamento, não matarás. É um assassinato. E o pior, é um ataque contra um indefeso. Uma tentativa de querer justificar o aborto num ato egoísta ou numa justificativa de meu corpo, as minhas regras, nada mais evidencia do que o egocentrismo humano. Por ano, segundo os institutos mundiais de pesquisa, mais de 53 milhões de abortos são feitos no mundo. É o maior assassinato do planeta e nós temos fechado os olhos para essas coisas. E em terceiro lugar, o aborto, ele é oriundo de consequências e ele traz consequências para a mulher. Primeiro, o aborto geralmente, ele é o resultado de uma vida promíscua.
Não quero ser insensível ao estupro, a gravidez pelo estupro, não quero ser insensível ao aborto involuntário, mas uma maioria esmagadora é resultado de uma sexualidade desaprovada pela palavra do Senhor, porque o sexo, ele é bênção no contexto do casamento. Quando o homem quer aprovar o aborto por qualquer motivo, ele está nada mais do que evidenciando o que ele quer é se deleitar nos seus prazeres carnais, sem nenhuma consequência para a sua vida. Porém, você pode abortar o feto, mas você não aborta as consequências. A segunda coisa dessa consequência é que você vai trazer consequências emocionais para essa mulher. Essa mulher, ela tem 7 vezes a propensão ao suicídio do que uma mulher que não aborta. Essa mulher tem mais de 260% de índice a mais de depressão do que uma mulher que não aborta. Fora muitas outras enfermidades emocionais que acarretarão essa pessoa pelo resto da sua vida. E a consequência também sanitária ou de saúde, onde pode trazer vários problemas e complicações para essa mãe. A igreja cristã se posiciona pela vida sempre, porque a palavra do Senhor, ela é sempre pró-vida. Que Deus abençoe a tua vida e que você não tenha medo de dizer que você ama a vida, que você defende a vida e você diz não ao aborto. Deus te abençoe.